Galera, imagina o seguinte: você passa a vida inteira apaixonado por uma coisa, dá o máximo de si, estuda dia e noite, se dedica com tudo que tem, mas no final, seu esforço não é suficiente, porque o mundo é injusto, porque você não nasceu com os privilégios certos, e você morre com o coração cheio de arrependimento. Parece trágico, né? Mas e se esse não fosse o fim, e sim o começo? Bem-vindos ao mundo de Tensei Shitara Dainana Oji, onde um mago comum renasce como realeza com poder infinito e uma obsessão pela magia que vai além da razão. Eu sou seu sábio lendário e hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos 4 primeiros episódios dessa temporada. Pode deixar o like e se inscrever que o vídeo começa agora. O primeiro episódio começa com uma cena poderosa e melancólica. Vemos um salão de treinamento mágico. Um jovem de aparência humilde tenta lançar um feitiço simples, mas o resultado é patético. Uma faísca fraca que se dissolve no ar. Na frente dele, um grupo de estudantes nobres ri e o humilha. O líder do grupo, arrogante e bem vestido, declara o que parece ser a filosofia desse mundo. Para ser um grande mago, você precisa de linhagem nobre, talento nato e dedicação. E aquele rapaz pobre não tinha nenhum dos dois primeiros. Sem hesitar, o nobre conjura uma chama poderosa e a lança contra o estudante. O jovem mago cai, consumido pelo fogo, enquanto pensa sua última e mais sincera reflexão. Que magia incrível! Gostaria de poder estudá-la mais a fundo, na minha próxima vida. É uma morte injusta e cruel, mas que planta a semente de tudo o que está por vir. A cena seguinte abre com o choro de um bebê. O antigo mago desperta em um corpo minúsculo, cercado por criadas enormes. Confuso, instintivamente lança um feitiço defensivo e abre um buraco na parede do castelo. Bem-vindo ao mundo, Lloyd de Salum, o 7º príncipe do reino de Salum. Ele é o filho mais jovem da família real, o que, do ponto de vista político, significa que jamais herdará o trono. Mas para Lloyd, isso é perfeito. Sem pressão, sem obrigações reais sérias. Tudo o que ele quer é magia. E o melhor de tudo, ele manteve todas as suas memórias da vida anterior. Mais do que isso, ele nasceu com uma linhagem mágica nobre e um talento absurdo. A criança que não conseguia nem lançar uma faísca, agora é um príncipe com reservatórios de magia praticamente ilimitados. Crescendo rapidamente, porque isso é anime e o tempo passa, vemos Lloyd como uma criança de cerca de 10 anos. Ele é pequeno, de cabelos claros, com olhos grandes e uma expressão eternamente curiosa. Uma aparência angelical que esconde uma mente de um mago veterano. Lloyd passa seus dias fugindo das obrigações princescas e indo direto para a biblioteca do castelo, devorando livros de magia como se fossem doces. Mas há um problema. Sua tutora principal, Silpha. Silpha é uma jovem mulher de aparência séria, de cabelos escuros, extremamente competente e completamente dedicada ao príncipe Lloyd. Ele o força a praticar esgrima no pátio. Lloyd acha um desperdício de tempo, mas usa a oportunidade para experimentar algo. E se ele aplicar magia na própria espada? E se usar feitiços de reforço no próprio corpo? O resultado é surpreendente até para Silpha. O Lloyd não só executa os movimentos com excelência técnica, como demonstra uma fusão de magia e combate físico que está muito além do nível de uma criança. Silpha observa impressionada, mas mantém o papel de tutora rígida. A cena seguinte é hilária e serve como ponto de virada do episódio. Lloyd é levado ao banho pelas criadas, e o anime logo estabelece que isso é algo que ele odeia profundamente. Enquanto tenta escapar, as criadas contam uma história para assustá-lo e fazê-lo ficar quieto. No subsolo do castelo existe uma biblioteca proibida. Lá dentro, dizem, está um grimório maldito que contém um demônio antigo, uma criatura de poder insondável, selado por 10 dos magos mais poderosos do reino. Nenhum humano deve jamais abrir aquele livro. O resultado é o oposto do entendido. Lloyd não fica assustado. Lloyd fica animado. Um demônio com magia antiga? Isso é exatamente o que ele quer estudar. Aquela noite, Lloyd age.
Com uma elegância impressionante, lança um feitiço de invisibilidade e desliza pelos corredores do castelo, sem ser detectado pelos guardas. Quando chega à entrada da biblioteca, uma porta pesada, coberta de correntes e selos mágicos criados por 10 dos magos mais fortes do reino, ele simplesmente passa a mão e quebra tudo, de uma vez, sem esforço. Dentro, a biblioteca está repleta de livros raros, tomos antigos, pergaminhos misteriosos. Os olhos de Lloyd brilham, mas no centro de tudo está o que ele veio buscar: um livro enorme, coberto de correntes e irradiando uma energia sombria. Lloyd abre o livro. Uma voz grave e ameaçadora ecoa do interior. É Grimo, o Grimório demoníaco. Grimo tenta se impor, exigindo que Lloyd quebre seus selos em troca de ensiná-lo magia antiga. Ele usa um tom intimidador, esperando que a criança trema de medo. Lloyd não treme. Lloyd acorda animadamente e libera os selos. Claro que Grimo trai o acordo imediatamente, lançando sua magia mais devastadora contra o menino. Mas o que acontece a seguir é a primeira grande demonstração de poder de Lloyd. Ele simplesmente ergue uma barreira, a magia do demônio antigo, que provavelmente destruiria um exército inteiro, se dissolve completamente na barreira do menino. Grimo entra em pânico, tenta escapar, mas Lloyd já preparou barreiras em todos os cantos da biblioteca. Então, para demonstrar seu próprio poder, Lloyd lança um feitiço ofensivo contra Grimo. O demônio não consegue nem se defender direito. O que acontece a seguir é glorioso. O terrível demônio antigo decide, estrategicamente, que ser familiar do príncipe Lloyd é uma situação muito melhor do que tentar derrotá-lo. Grimo se submete e assim nasce uma parceria inacreditável entre o príncipe mago e seu novo companheiro demoníaco. Dias após o encontro com Grimo, Lloyd recebe uma informação empolgante. Existe uma masmorra nos arredores do reino com itens encantados por magias raras, magia de fusão, magia de reforço de armamentos, encantamentos antigos. Exatamente o tipo de coisa que faz os olhos de Lloyd brilhar. O problema? Ele é um príncipe. Sair pelas portas principais chamaria a atenção demais. Silfa não deixaria com certeza. Então Lloyd elabora um plano tão simples que beira o absurdo. Ele vai se disfarçar. Usando magia, Lloyd altera levemente sua aparência e adota o nome de Robert. Com Grimo escondido em forma de livro em sua mochila, resmungando o tempo todo, Lloyd escapa do castelo e parte em direção à cidade próxima, e de lá à masmorra. Grimo tenta sabotá-lo com comentários sarcásticos sobre o disfarce ser ridículo. Lloyd ignora completamente. Na entrada da masmorra, Lloyd encontra algo inesperado. Uma jovem guerreira sozinha, preparando-se para entrar. Seu nome é Tal, uma combatente de aparência decidida, cabelos escuros presos, vestindo roupas práticas para combate. O diferencial de Tal não é magia convencional, ela usa Ki, ou técnicas de energia vital. Uma arte que combina força física, concentração mental e o fluxo de energia interna do corpo. Para Lloyd, isso é uma revelação. Ele nunca estudou nada sobre Ki, nunca viu nada parecido. Isso significa que tem algo novo para aprender. Tal está determinada a entrar na masmorra sozinha. Lloyd, na sua natureza direta e sem filtros sociais típicos de um menino de 10 anos com a alma de um mago veterano, simplesmente se junta a ela, sem permissão, sem cerimônia. Vou com você, quero ver suas técnicas de perto. Tal fica sem palavras, mas aceita, afinal parece apenas uma criança inocente. Juntos, Lloyd, como Robert e Tal avançam pelos corredores da masmorra. Grimo, escondido, oferece comentários cínicos que só Lloyd pode ouvir. A atmosfera fica gradualmente mais pesada conforme descem para os andares inferiores. Pelo caminho, encontram monstros. Para Lloyd, eles são basicamente estudos de caso. Ele observa, analisa como se movem e os neutraliza com feitiços precisos, não com força bruta, mas com elegância calculada. Tal observa Robert com crescente incredulidade. Aquela criança não é uma criança comum. Lloyd, por sua vez, fica cada vez mais fascinado com as técnicas de Ki de Tal. Ele para em meio ao combate só para perguntar: como você concentra o fluxo de energia? Existe uma fórmula? Posso reproduzir isso com magia? Tal fica sem saber se ri ou chora.
À medida que o grupo desce ainda mais, a atmosfera muda completamente. O frio aumenta, as paredes começam a mostrar marcas de batalhas antigas. E então, de uma câmara escura no fundo da masmorra, algo emerge. Um Lich. Para quem não sabe, um Lich é um mago morto-vivo, um ser que trocou a mortalidade por poder eterno, preservando sua consciência e seu poder mágico após a morte. Esse em específico é velho, muito velho, e poderoso o suficiente para ter varrido exércitos inteiros de aventureiros ao longo de décadas. Lloyd, sempre cientista, quer estudar a magia do Lich, mas Tal, entendendo a gravidade da situação, toma uma decisão difícil. Empurra Lloyd para fora da câmara, bloqueando a entrada. Ela vai enfrentar o Lich sozinha, para que a criança possa escapar em segurança. É um gesto genuíno de proteção, e Lloyd, pela primeira vez no episódio, fica com uma expressão séria. Lloyd não vai embora, claro que não, mas ele cumpre a promessa de Tal da forma mais absurda possível. Recua, espera e observa. E quando o Lich começa a sobrecarregar Tal, quando fica claro que ela está à beira do limite, Lloyd age. Ele simplesmente entra, e com um feitiço de uma escala que Tal jamais viu, uma construção mágica intrincada que brilha em camadas sobrepostas, Lloyd intervém na batalha. O Lich, percebendo o poder desse ser, tenta sua magia mais poderosa. É anulada, completamente, como um sopro apagando uma vela. Lloyd não derrota o Lich com brutalidade. Ele usa precisão cirúrgica, identifica a pedra da alma que sustenta o Lich, o Phylactery para os nerds de D&D aí, e a destrói com um feitiço direcionado. O Lich se dissolve. Tal está de joelhos, exausta, olhando para Robert com expressão de choque puro. O menino que ela tentou proteger acabou de derrotar uma ameaça que nenhum aventureiro da região conseguiu vencer, com facilidade, enquanto fazia perguntas acadêmicas sobre técnicas de Ki. Lloyd, totalmente alheio ao impacto emocional da situação, já está com o bloco de notas mental na mão. Então, sobre aquelas técnicas de Ki que você usou, posso te pedir para me ensinar? Tal não sabe se grita ou chora, talvez ambos. O episódio fecha com os dois saindo da masmorra juntos, com Grimo resmungando precisando de atenção, e Tal já claramente cativada pela estranheza encantadora de Robert. Lloyd encontrou lá na masmorra os itens encantados. Magia de encantamento, ou magia de fusão, é a arte de implantar feitiços em objetos físicos. Uma espada com encantamento de fogo, uma armadura com barreira mágica automática, um anel que reforça os atributos do usuário. Para Lloyd, isso é fascinante porque combina duas áreas que ele ama, magia e teoria aplicada. Não basta lançar um feitiço, é preciso entender como a magia se fixa em um material físico, como o objeto responde, quais são os limites do encantamento. Ele começa a experimentar, usando objetos comuns como base. Os resultados são imediatos e ridiculamente bem-sucedidos. Grimo observa, resmungando que Lloyd é o tipo de entidade que só aparece uma vez a cada era, e não de forma positiva, do ponto de vista de demônios normais. Com Lloyd completamente obcecado como a pergunta que surgiu nos episódios anteriores. Encantamentos em armas realmente funcionam em batalha real? Na teoria parece óbvio que sim, mas Lloyd é o tipo de pessoa que precisa confirmar empiricamente. Ele já testou em objetos estáticos, já testou em sua própria espada durante treinos com Silfa, mas contra monstros reais, em uma batalha dinâmica, com variáveis imprevisíveis, isso é outra história. Grimo, tentando ser útil por uma vez, sugere que a próxima caçada de monstros organizada pelo reino seria a oportunidade perfeita. Lloyd concorda imediatamente e vai atrás de uma forma de participar. Aqui a série apresenta com mais profundidade o príncipe Albert, irmão mais velho de Lloyd e um dos príncipes com mais posição política no reino. Albert é alto, carismático, sério na medida certa e genuinamente comprometido com seus deveres. Ele lidera uma missão de caçada de monstros junto com um grupo de cavaleiros do reino, e naturalmente Silfa vai junto, como força de elite. Lloyd pede, ou melhor, simplesmente aparece para ir junto. Albert fica hesitante. Lloyd é jovem demais, a missão pode ser perigosa, mas Silfa intervém sutilmente. Ela sabe do que Lloyd é capaz e, secretamente, quer vê-lo em ação num contexto mais amplo. Assim, Lloyd entra para a missão. Grimo vai junto, reclamando.
O grupo parte em direção a uma região próxima a um lago, local onde há relatos de monstros incomuns. Durante o caminho, algo inesperado acontece. Eles cruzam com Tal. Tal, que estava seguindo pistas de atividade de monstros pela região, encontra o grupo real. Ela reconhece Robert imediatamente, e há um momento cômico enquanto Lloyd tenta manter a compostura do disfarce na frente da família real sem revelar sua identidade alternativa. Albert e Silpha ficam curiosas com a jovem guerreira. Tal explica brevemente quem é e sua habilidade com Ki. Albert, como bom líder, convida a se juntar ao grupo. Força adicional sempre é bem-vinda. Tal aceita, embora continue lançando olhares confusos para o Robert misterioso. Quando chegam à região do lago, o grupo logo encontra seus alvos, uma matilha de Bear Wolves, criaturas que cruzam características de ursos e lobos, com porte massivo, garras poderosas e instintos predatórios afiados. Normalmente uma ameaça séria, mas gerenciável para cavaleiros experientes, exceto que esses Bear Wolves não são normais. Silpha entra em ação com a eficiência esperada de uma combatente de elite. Seus movimentos são rápidos, precisos, devastadores. Ela derruba uma das criaturas. Mas então acontece algo que a deixa em estado de alerta. O Bear Wolf começa a se regenerar. Em segundos, o ferimento some. O monstro levanta de volta. Os cavaleiros testam suas armas. Mesmo as lanças e espadas encantadas de alta qualidade não conseguem manter os monstros abatidos. A regeneração é anormal, sobrenatural. Isso não é comportamento natural de Bear Wolves. Lloyd observa e seus olhos se estreitam. Há magia envolvida nisso, uma influência externa. E então surge a resposta. Das sombras entre as árvores emerge uma figura, Pazuzu, um demônio de classe média alta, usando os Bear Wolves como instrumentos. E é isso, lendários. 4 episódios cobertos, e já dá pra ver que Tensei Shitara da Inanna hoje não é uma história convencional de Isekai. Lloyd não é o herói que cresce ao longo da temporada. Ele já é o poder máximo desde o início. A graça está em vê-lo explorar, aprender, brincar com o mundo ao redor dele como um cientista maluco que ganhou o laboratório dos sonhos. Tal traz uma dinâmica humana importante. Ela ainda acredita em esforço, em suor, em superar limites. E ao lado de Lloyd, isso cria um contraste fascinante. Albert e Silpha completam o núcleo com seriedade e cuidado. O que vem pela frente? Muita coisa. E a gente vai cobrir tudo aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha com aquele amigo que também curte anime e se ainda não se inscreveu, o que está esperando? Sábio Lendário, até o próximo episódio!